Salve, meus amigos, tudo bem? Passando aqui hoje, nesse vídeo, para a gente falar sobre um pouco sobre a crise de 2008, não a de 29, que é a mais famosa, né? Enfim, gente, antes da gente iniciar de fato o que é os antecedentes, enfim, o que causa a crise de 2008, a gente precisa voltar um pouco, principalmente no início da década de 90. A década de 90, ela é marcada, primeiro, pela queda do Muro de Berlim, já em 89. A década de 90, ela é marcada pelo, pelo consenso de Washington, também em 89, onde teremos ali a formatação de todos os ideais neoliberais propostos pelas grandes potências capitalistas. No início da década de 90, de fato, 1990, nós temos o início da Guerra do Golfo, com a tempestade no deserto, a tática americana com mais de 100 mil homens chegando ao Golfo Pérsico, e a partir disso mostrando para o mundo todo o seu poderio militar e um contraponto importante, a União Soviética ela não responde a esse ataque. Ou seja, ela não se pronuncia de forma internacional frente a esse ataque. Não à toa, o conflito no Golfo ele vai persistir até meados de 1991. No final de 91, nós temos a dissolução de toda a União Soviética. Demonstrando a partir disso duas coisas importantes. A primeira, um mundo unipolar. Já que o mundo da Guerra Fria era um mundo bipolar, com os Estados Unidos capitalista, com a União Soviética socialista, disputando, melhor dizendo, a hegemonia do planeta, agora você tem um cenário unipolar no cenário militar. A Guerra do Golfo, ela mostra para o planeta toda a força militar dos americanos. Claro que já haviam sido mostrado no período de Segunda Guerra Mundial com as duas bombas atômicas no Japão. Além disso, nos mostra também o surgimento do que alguns professores chamam de tríade econômica, formada por Estados Unidos, formada pela União Europeia e formada também pelo Japão. Beleza? Ou seja, você tem, então, uma grande potência no continente americano, você tem uma grande potência no continente europeu, que no caso é toda a União Europeia. E aqui só um detalhe, tá? A União Europeia, de fato, ela vai se formar só em 92 com o Tratado de Maastricht. Tá? Inclusive o euro como moeda do bloco só em 99, enfim. Mas, enfim, a gente arredonda para ficar mais fácil de entender. Além de um país asiático, que é o Japão. Beleza? Ou seja, no cenário econômico, nós temos uma tríade econômica. No cenário militar, temos uma unipolaridade. Isso vai ditar o mundo no final da década de 90 e início da década de 2000, e o início dos anos 2000. Muito importante, além disso. E aí é onde iniciamos nossos antecedentes. Quando nós falamos aqui sobre a crise de 2008, o primeiro item, vocês vão ver, é falando sobre os antecedentes. Esses antecedentes aqui, ó. Esses aqui. Para a gente entender esses antecedentes, a gente precisa ainda continuar na década de 90, onde um democrata assume o poder dos Estados Unidos. Um democrata chamado Bill Clinton. Bill Clinton vai conseguir apaziguar, vai formar não, na verdade, ele vai conseguir unificar vários tratados de paz, seja no Oriente Médio, seja no continente asiático, de paz. E aí, no início dos anos 2000, nós temos eleições. O Bill Clinton fica 2 mandatos, temos eleições, ele vai indicar um cara chamado Gore, que vai ser indicado pelo presidente, e a oposição, o republicano indicado George W. Bush. George W. Bush vem com um discurso de que é necessário investir em armamentos. Porra, mas aí, olha o que contraponto. O George Bush veio com uma ideia de investir em armamentos. Só que o governo anterior, o do Bill Clinton, é um governo que vem tentando apaziguar movimentos no planeta. E aí tem uma coisa interessante. O George W. Bush, quando ele intensifica a fala dele sobre investir em armas, investir no cenário bélico, investir na defesa dos Estados Unidos, ele ganha um apoio muito forte nessa região, que é o apoio da indústria bélica, uma das indústrias mais poderosas dos Estados Unidos, que passa a financiar parte da campanha do George W. Bush, que em 2001 é eleito. George Bush eleito vai pedir ao Congresso americano cerca de 3 trilhões para poder investir no cenário bélico. O Congresso rejeita. Quando o Congresso rejeita, George Bush praticamente fica numa encruzilhada, porque era a pauta da política dele. Só que ninguém contava com o ataque terrorista em 2001.
E aí, especificamente no dia 11 de setembro de 2001, e de fato, o principal símbolo desse ataque é as Torres Gêmeas, é o World Trade Center. Quando sofre o ataque, é o maior golpe na história, na sociedade americana. Professor, mas teve Pearl Harbor. Sim. Só que não de fato em território. Pearl Harbor era uma ilha afastada do continente. Ali não, ali você está falando, naquele momento, Nova York, o centro econômico do planeta. E se você parar para pensar, o ataque ele era dirigido aos 3 pilares do capitalismo naquele momento. O World Trade Center, o pilar econômico, a Casa Branca, o pilar político, e o Pentágono, o pilar econômico, o pilar militar. Acertam o Pentágono e também as Torres Gêmeas, inclusive várias imagens ao vivo, enfim, tudo isso você encontra com facilidade aqui no YouTube. Dessa forma, um mês depois do 11 de setembro, do ataque terrorista, George W. Bush inicia aquilo que ele chama de doutrina Bush, e alguns vão chamar de guerra ao terror. A guerra ao terrorismo é o momento em que o exército americano ele vai invadir várias regiões do Oriente Médio, vai invadir Afeganistão, vai invadir Iraque, vai invadir várias dessas regiões, tentando encontrar Osama Bin Laden, que é quem vai se responsabilizar pelo ataque nos Estados Unidos. Para vocês terem noção, eu tenho no slide, né? O governo americano ele vai gastar entre 2001 e 2007, que é o governo de George W. Bush, posteriormente vem o Barack Obama, mais ou menos 4,5 trilhões de dólares só na guerra ao terror, só nessa doutrina Bush. George W. Bush, para fazer isso tudo, gente, ele precisa de apoio. Apoio de quem? E aí vem alguns pontos interessantes. Primeiro, ele precisa do apoio da população que está com medo. A população, ela viu o ataque ocorrendo debaixo dos olhos dela. Ela não quer que isso aconteça de novo. Então, George W. Bush diz que vai estar investindo em armamentos. E também, você precisa entender uma coisa. O medo vende. E aí, gente, todo dia no cenário americano, nas cidades americanas, jornais, telejornais, seja o que for, passando como você desarmar uma bomba biológica, caso você receba uma carta. Enfim, é um negócio assim, para colocar medo de fato na população. Por outro lado, você também ganhou o apoio dessa população e não à toa o George W. Bush fica 2 mandatos no poder, como a política fiscal, essa política de juros zero. Você facilita o crédito para essa população americana. Essa facilitação do crédito, gente, é com juros zero. Só que é juros zero, principalmente em cima de hipotecas, que vai ser o crescimento da compra de imóveis, e em cima também dos leases, que é a compra de veículos. Isso tudo é juros zero. Isso tudo, gente, gera um crescimento em bolha. Só que esse crescimento, ele é um crescimento da classe média, chamado de subprimes nos Estados Unidos. Sempre lembra, né? O prime é o mais rico, o que está abaixo é o subprime, a classe média. Dito isso, o crescimento... Gente, a economia americana está crescendo, tá? Isso é sempre bom deixar claro. Durante esse período de 2001 a 2007, a economia está crescendo. Porém, esse crescimento é baseado no endividamento. Isso é o que gera essa bolha. Gente, você está crescendo, só que em bolha. Uma bolha vai crescendo, uma hora ela estoura. Quando ela estoura, o ano é 2008. Beleza? Quando nós falamos desse crescimento em imóveis e hipotecas, gente, é mais ou menos assim. Você vai no banco, você dá uma garantia. O banco te empresta o dinheiro a juros zero, você vai lá e compra um outro imóvel, ou um carro, por exemplo. E você vai pagar aquilo, sem juros. Além disso, tem vários outros cenários. Por exemplo, a classe média recebendo cartão de crédito sem juros na sua casa, e aí você vai comprando, podendo pagar daqui a 3, começando a pagar daqui a 3 anos. Isso vai ocorrer principalmente ali entre 2004 e 2005. Enfim, é um cenário de crescimento baseado no endividamento. Então, quer dizer que você está crescendo na estatística. Porém, você só vai estar crescendo de verdade se a população pagar aquela dívida. E aí é o que vem o problema. E é esse outro ponto que eu quero entrar com vocês. A dívida está sendo contraída pelos bancos. Beleza. Dito isso, você precisa lembrar de uma coisa. Banco não é burro. Se banco não é burro, quando nós falamos ali sobre esse título de dívida, o que alguns bancos vão fazer? Eles vão pegar sua dívida, imagina que sua dívida é de 1 milhão. Ele vai repartir essa sua dívida e vai vender para outro banco, para outras pessoas, dizendo que é investimento, tudo isso. Imagina, vamos fazer o exemplo mais simples. Imagina que você tem uma dívida de 1 milhão com o banco, ele repartiu essa sua dívida
E essa sua dívida foi vendida para um outro banco. Essa sua dívida de 1 milhão tem um ponto nela importante. Esse banco que você tem sua dívida, ele vende para outro banco por 800 mil. Em teoria, ele perdeu 200 mil. Porém, esses 800 mil ele já recebeu. O banco que comprou essa sua dívida, ele pode receber 1 milhão. Por que pode? Porque depende de você pagar. Ou seja, agora imagine esse cenário repartido e vendido para várias outras pessoas, vários outros bancos. Olha o problema que vai se criando nos Estados Unidos. Claro, isso não vai ser feito só por um único banco, tá? E isso, gente, vai acabar gerando o maior endividamento, maior dívida, ou o maior endividamento da história americana. Esse endividamento, gente, ele vai bater cerca de 105% do PIB. É os Estados Unidos produzindo ao ano cerca de 20 trilhões e gastando 23, 24 trilhões por ano. É um negócio absurdo. E aí, claro que isso vai gerar um peso no orçamento público. Que, como consequência, tem um ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal tendo, primeiro ponto, diminuição dos gastos públicos, medidas neoliberais a partir de agora. Diminuição dos gastos públicos, aumento dos juros e dos impostos, a população pobre pagando toda essa dívida. Aumento dos custos dos financiamentos, que gera uma diminuição do consumo. Logo, se os juros aumentam, claro que o consumo diminui. Isso gera uma desaceleração da economia. Além disso tudo, temos ainda as hipotecas e os leasings se tornando ainda mais caros e gerando maior endividamento, ou seja, maior inadimplência da classe média, que não vai pagar essa dívida. Claro, nem todos, tá? A grande maioria não paga essa dívida. Isso gera calote. Os calotes, aquilo que você precisava pagar ao banco, você não consegue. Então, você devolve aquilo que você prometeu, aquilo que você deu como garantia, por exemplo, sua casa. Então, agora você tem a devolução desses bens a esses bancos. Só que vem um outro problema. Banco vive de dinheiro, não de produto. Então, o banco ele precisa do dinheiro, ele precisa do capital. O que ele vai fazer com esse seu produto? Vender, colocar à venda. Só que aí você gera um excesso de oferta. Porque agora você tem casa, carro novos no mercado e produtos usados também no mercado. Imagina os dois, gente, praticamente com a margem de erro no mesmo preço. Claro que você vai comprar um bem novo. Isso vai gerar mais custos para o banco, que vai gerar uma maior desvalorização. E aí você tem queda nas ações das bolsas, gerando ainda mais inadimplência. Inadimplência é a mesma coisa que calote, tá? E aí o ponto crucial é a falência do Lehman Brothers. O principal banco de financiamento dos Estados Unidos, ele quebra em uma tarde de setembro de 2008. Quando ele quebra, você tem início todo esse ciclo de crise nos Estados Unidos, onde, com a falência do Lehman Brothers e de vários outros bancos, aí, por exemplo, o Citibank também vai acabar falindo, você tem o fim do crédito. O fim do crédito gera falência de empresas. Se você que não sabe, a empresa pega empréstimo com o banco, tá? Isso gera desemprego. Se a empresa fale, não tem emprego. O desemprego gera diminuição do consumo, que vai gerar diminuição da procura de um determinado produto. E esse produto gera mais falência nas empresas. E essa falência de mais empresas gera desemprego. E aí falamos de empresas grandes falindo, tá? Por exemplo, a GM, no cenário automobilístico, acaba falindo nesse momento. Tranquilo? Como é que os Estados Unidos vai tentar controlar essa crise? Como é que os Estados Unidos vai tentar sair desse ciclo de crise? Com Barack Obama assumindo a partir de 2008, sendo eleito em 2008, tentando reaquecer essa economia americana de que forma? Pegando empréstimos com a potência que vem surgindo desde o início do século. A China. Porque a China vai possuir hoje, melhor, desde 2011, por exemplo, uma reserva cambial de mais de 3 trilhões de dólares. Então, ela tem essa capacidade para investir. Dessa forma, gente, espero que tenha conseguido deixar um pouco mais claro a situação envolvendo a crise de 2008 e que ela não é muito cobrada nos vestibulares, tá? Nem nos concursos militares. Porém, ela aparece muito como contextos, principalmente em questões envolvendo atualidades. Tudo bem? Dito isso, tô indo. Um abraço para vocês. Deixa sua curtida, compartilha, comenta, faz o que você tiver que fazer, tá? Só ajuda esse seu professor aqui, viu? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, viu? Fui!